Está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui a Açucena. Gentileza gera gentileza. E a Fabíola. Não é o relógio que diz a hora que você está com fome. E novamente, de novo, a minha musa da podosfera e idealizadora da Iniciativa Saudável, doutora Fernanda Castro. O necessário, somente o necessário. E no programa de hoje vamos conversar com essas duas nutricionistas, um tanto quanto gentis, sobre restrição alimentar, alguns mitos e verdades que convivemos no dia a dia. E no final ainda teremos uma perguntinha surpresa sobre chocolates. Eu sou o Felipe do Carmo, aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá. Gentileza gera gentileza. A gente sabe que hoje em dia, né, o paciente é bombardeado com inúmeras informações sobre alimentação, atividade física, principalmente nas redes sociais. Muitas realidades, mas também, digamos, muitas meias-verdades estão aí na grande rede. Mas no meio de tanto sensacionalismo, alguns profissionais da nutrição estão aí trazendo um olhar diferente sobre a alimentação, sobre os nossos costumes alimentares. Então me diga, o que seria a nutrição gentil? A nutrição gentil é uma nutrição mais humanizada. É uma nutrição que nós levamos um olhar para o indivíduo como um todo. Por exemplo, um paciente diabético. A gente não considera só a doença em si. A gente considera todo o indivíduo, porque a alimentação ela é influenciada por aspectos sociais, aspectos emocionais, culturais, religiosos, aspectos econômicos. Então a gente tenta considerar todo o paciente, né? Não só a doença, não só o nutriente, não só a alimentação, mas em como você come, o porquê que você está comendo, né? Respeitando esses sinais de fome, de saciedade. A gente considera muito o comportamento alimentar, que é definido como tudo que envolve alimentação. Então, desde a escolha de um alimento. Então, a ida ao supermercado já envolve um comportamento alimentar. Por que você está indo naquele supermercado específico? Por que você escolheu o arroz integral e não o branco, ou vice-versa? Por que você preparou esse arroz na panela elétrica e não na panela normal? Então, tudo isso é o comportamento alimentar. Então, a gente quer entender o porquê de tudo, mas não com a intenção de julgar essa pessoa. É de entender como que formou todos esses hábitos, se tem alguma coisa que pode ser mudada para melhorar a sua qualidade de vida ou a sua relação com a comida e a alimentação. E como que tudo isso formou, a partir do momento que você entende como e por que todos esses hábitos alimentares foram sendo formados, você consegue enxergar onde precisa mudar e como a gente vai fazer para mudar. E não é a gente que fala assim, olha Felipe, você tem que mudar isso. A gente vai conversando e pede para que você nos diga o que você quer mudar, o que você está disposto a mudar, o que você pode fazer para mudar, quem que pode te ajudar, o que pode te ajudar, o que pode te atrapalhar. E aí a gente tem esse foco, então, no comportamento alimentar, além de considerar tudo isso que a Sucena falou. Um trabalho de autoconhecimento, né? De autoaprimoramento. Isso. Nosso foco é realmente na mudança de comportamento alimentar, que é na mudança a longo prazo. Não é uma mudança momentânea, proporcionada pelas dietas restritivas, né? Porque ela te dá um resultado ali a curto prazo, mas depois piora a situação, né? Então é uma mudança de comportamento alimentar a longo prazo. E nós desconsideramos essas dietas restritivas, essas restrições alimentares desnecessárias. Dietas de modinha, então? Essas dietas de modinha não tem necessidade, né? E sempre priorizando mesmo a vontade do indivíduo, todos os seus hábitos. É gerar uma autonomia mesmo, né? Então a gente fala que o sonho de uma nutricionista é os pacientes não precisarem mais de um nutricionista. Então gerar uma autonomia para esse paciente, ele saber que a batata frita, ela às vezes vai ter mais gordura que uma batata assada, por exemplo, mas mesmo assim ele conseguir escolher, ele saber os prós e os contras de cada alimento ou de cada refeição que ele vai fazer, mesmo assim ele ter o poder de escolha. Isso é autonomia, a pessoa saber escolher sabendo das consequências ou não que aquilo pode trazer. E é o nosso objetivo. Seria a consciência alimentar? Isso.
Consciência, essa é a palavra. E a educação nutricional, Sim. o paciente ter esse conhecimento. Isso, porque não adianta eu virar e falar assim, você não pode comer batata frita se eu não te explico o porquê. Na educação nutricional, a gente sempre parte do mais concreto e pro mais abstrato depois. Então, o que é uma laranja? Às vezes te mostrar o que é laranja para depois falar da vitamina C que tem nessa laranja. Então, a gente começar do básico com o paciente para depois ir para o mais complexo. Não adianta eu despencar um monte de informação e ele sair de lá sem entender realmente, de fato, o que a gente quis passar. Então, é partir do bem básico, do bem simples, para a gente fazer mudanças e de que forma que essas mudanças podem ser feitas para alterar o mínimo, né, dos seus hábitos alimentares, da sua cultura, e ser uma coisa prazerosa, né? Não ser aquela coisa assim, obrigada, maçante, que vai se tornar chata. Não ser um calvário pro paciente, Isso, né? Exatamente. Ser respeitosa mesmo, sabe? Assim, respeitar esses hábitos do paciente e proporcionar uma relação positiva com a comida. Porque hoje em dia a gente percebe que as pessoas estão criando um conflito com a alimentação e não tem necessidade disso. Então a gente proporciona criar essa relação mais tranquila com a alimentação, o momento de se alimentar. E às vezes esses conflitos são até agravados por conta dessas dietas restritivas, né? Não tô falando daqueles pacientes que têm as necessidades reais de eliminar algum nutriente, substância ou grupo alimentar que seja da sua dieta, né? Porque a gente sabe que tem algumas dietas por aí que às vezes eliminam um grupo alimentar inteiro e isso pode gerar consequências para a saúde e a que custo, né? Tudo pela busca da estética. Sim, né? Atualmente a sociedade, ela está muito voltada nessa questão de estética, nessa questão de peso. As pessoas acham que restringindo os alimentos vai ser bom para a saúde, mas muitas das vezes, e os estudos estão nos mostrando isso, cada vez mais as dietas restritivas trazem prejuízos para a saúde, né? Como, por exemplo, a questão de perda de peso, ela normalmente é muito inexpressiva. E os estudos apontam que 95% das pessoas que perdem peso, ocorre o reganho do peso depois. Porque nenhum organismo ele consegue sustentar uma restrição alimentar por muito tempo. Após esse período restritivo, o organismo pode gerar um comer transtornado. Então a pessoa passou por muito tempo em restrição e ela quer comer. Acabou a restrição alimentar, ela pode comer sem ter limites. E normalmente ela vai descontar em alimentos mais calóricos, porque foram esses alimentos que estavam restritos para ela normalmente, né? Que se tornou um desejo naquele momento, seria um prêmio, uma recompensa para ela. Isso. Fica realmente esse desejo aumenta por aquele alimento. E quando ela termina a dieta, ela fala, então eu posso comer. E aí acaba comendo transtornado e pode até virar uma compulsão alimentar. Outros malefícios também de dietas restritivas seria a questão da perda dos sinais de fome e saciedade. Normalmente, as pessoas têm escutado muito as regras externas. O que pode, o que não pode comer, a que horas pode comer, o quanto pode comer. E ela deixa de perceber o que realmente o corpo dela quer naquele momento. Ela está comendo talvez um alimento, mas está com vontade de comer outro. Por exemplo, um jejum intermitente. A pessoa está com fome, né? Mas o jejum intermitente, essa regra alimentar, fala que não pode comer naquele momento, mesmo a pessoa estando com fome. Então ela desconsidera o sinal de fome que o corpo dela está pedindo, e aí ela vai comer só na hora que o jejum intermitente deixar, ou alguma dieta deixar. Perde esse respeito do sinal de fome. E também da saciedade, porque às vezes a pessoa acaba de comer e ela ainda está com fome, ela ainda quer continuar comendo. Só que a dieta diz que ela só pode comer aquela quantidade. Então ela não respeita esse sinal de fome e saciedade. Ela vai perdendo um pouco a percepção desses sinais internos do corpo para dar ouvidos a essas regras externas. Existe algum sinal que o corpo apresenta de saciedade? Um sinal que a gente consiga perceber de uma maneira consciente? Tipo, me colocando como exemplo, às vezes a gente termina de jantar e eu já identifiquei que eu não tô mais com fome, que eu tô com vontade de comer. Sim, a gente passa isso muito pro paciente, para sempre se perguntar o porquê que eu vou comer, né? Fazer esse questionamento, porque às vezes ele pode comer porque realmente está com fome fisiológica mesmo, né? Que a gente costuma dizer que é realmente aquela fome que dói a cabeça, começa a ficar desatento no que está fazendo, aquele ronco na barriga, né? Então esses sinais realmente é uma fome fisiológica. E aí, quando a pessoa começar a sentir essa fome, ela realmente tem que respeitar isso e comer, né? Mas muitas das vezes, nem é uma fome fisiológica, não. Às vezes a pessoa, igual no seu caso, como você falou, já comeu,
já saciou, mas ainda tá ali na mesa, ainda tá vendo aquela quantidade de alimento e ainda fica com aquela vontade de comer, né? Mesmo já estando satisfeito. E aí, quando você realmente já está satisfeito, que aqueles sinais da fome eles já passaram, você já começa a ver que já tá realmente cheio, então pode parar de comer, não tem necessidade de continuar comendo, né? Porque hoje em dia tá muito perdida essa questão de escutar a sua saciedade, então sempre está comendo além do necessário. E é esse além do necessário que é prejudicial também. Então respeitar esses sinais, ficou cheio, pronto, já para de comer. Porque se você ainda continuar comendo por uma vontade, vai gerar aquela sensação de muito cheio mesmo, de empazinamento. Aquela sensação que depois causa até um desconforto, por exemplo, um mal-estar, uma azia. Um arrependimento, às vezes. Isso, aí vem com a sensação de culpa, né? Ai, por que eu comi tanto? Então não é normal em todas as refeições as pessoas sentirem sempre essa sensação. Porque isso é prejudicial. E por isso que a gente recomenda, vai almoçar, coloca um pouco de comida no prato, né? Vai parando, coloca os talheres na mesa para dar uma pausa em cada garfada, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de talvez mastigar, porque as pessoas mastigam muito rápido, né? Então ela tem dificuldade, não consigo mastigar lentamente, mas então, pelo menos coloca os talheres na mesa, dá uma pausa e vai apreciando aquele momento, aquela refeição. E aquela história que aquela tia Cotinha lá do interior, não, pra você almoçar você tem que mastigar 50 vezes até o arroz virar uma papa na sua boca, você nem sabia mais o que você tá comendo pra ajudar na digestão. A mastigação lenta, ela ajuda na percepção dos sinais de saciedade, porque o nosso corpo, ele manda esse sinalzinho de quando já está satisfeito, de quando precisa parar de comer. Só que quando você está comendo muito rápido, mastigando rápido, sem prestar atenção no que você está comendo, normalmente assistindo uma televisão, mexendo no celular, e aí o seu corpo já passou esse sinal pra você, mas só que você não conseguiu perceber. Então a mastigação lenta, ela não precisa ser mastigar 50 vezes, porque até as pessoas nem têm tempo pra isso, né? Infelizmente. Mas não tem essa necessidade. Mas pelo menos assim, apreciar o momento da refeição. Tirar um tempo pra comer, sem distrações, focando no que você está comendo. Porque quando você volta toda a sua atenção pro momento de comer, aí você consegue perceber melhor esses sinais que o seu cérebro manda, que você já pode parar de comer, que você já está satisfeito. Porque como a fome não vem de repente, a saciedade também não, né? Então a gente demora um pouco mais para perceber essa saciedade, até mesmo porque o estômago, ele vai liberar alguns hormônios que vai mandar sinal pro cérebro e falar, opa, chega, já tô satisfeito, não preciso de mais. E esses sinais demoram alguns minutos, então quanto mais tempo a gente demora, né, mais fácil vai tornando a percepção dessa saciedade. E aí a gente consegue controlar melhor. E aí você se sente saciado, com menos comida, consequentemente você acaba perdendo peso. Não precisa escutar somente essas regras externas que a Sucena falou e falar, eu preciso comer 5 colheres de arroz. Às vezes com 3 você está satisfeito, ou pode ser que em um dia com 6 que você vai ficar satisfeito. Colheres de sopa, senhores ouvintes, não aquela colher de servir arroz. Isso. E a velocidade que o mundo gira, que o mundo anda, essas pessoas que estão na loucura de São Paulo, do Rio, das grandes capitais, isso influencia na alimentação dessas pessoas, porque quando você vai almoçar num restaurante ou alguém faz aquele jantar romântico com aquele prato todo bonito, que se preocupa em colocar um oréganozinho em cima da salada ou do arroz para dar uma cor diferente, é bonito, é gostoso de se ver. Mas, infelizmente, a gente sabe que, ou felizmente, muitas pessoas almoçam aquele PF, que é arroz, feijão, batata, macarrão, joga ali um óleo em cima para poder lubrificar na hora que estiver descendo, e não tem como a pessoa ter, muitas vezes, prazer em comer isso todo dia pela vivência dela. Como que essas pessoas conseguem, na velocidade do dia a dia, ter essa visão diferente da alimentação? Então, a gente sabe que as pessoas deixam pouco tempo para alimentação, né? Com tantos afazeres, aí sobra tem 10 minutos para comer, 5 minutos para comer. É claro que a gente compreende essa correria, mas a gente tenta estimular para as pessoas talvez se programarem melhor, deixar um tempo maior para alimentação. E essa questão de saborear, de apreciar, mesmo que a pessoa não consiga fazer em todas as refeições, né, que às vezes pode ficar inviável pela questão do tempo, mas, por exemplo, talvez no almoço ela não consegue se dedicar tanto tempo para se alimentar ali, mas talvez no jantar ela consegue.
Então, assim, não vão ser todas as refeições possíveis, né, de você dar uma atenção para sua alimentação, para o que você está comendo, essa atenção plena que a gente cita, né, que é essa questão mesmo de você, sem distração, você sentar ali e focar na sua comida. Mas pelo menos a maioria das refeições. Então, mesmo nessa vida agitada, vai ter algumas refeições que a pessoa vai conseguir fazer em casa. Então, talvez separar essas refeições para dar mais atenção. Porque aí o sabor da comida muda, fica mais saboroso quando você tem essa percepção, né? Deixa esse tempo assim voltado para alimentação e vira um hábito. Escolhe uma refeição. Todo jantar eu vou separar um tempinho a mais, vou apreciar essa refeição. Vai começando a virar um hábito. Toda vez que a pessoa for comer, ela conscientemente ela já vai dedicar aquela atenção para alimentação. Quando vocês falam sobre ter uma atenção na alimentação, não é sobre meditar de onde essa alface veio, de onde aquele brócolis foi colhido, não é isso, né? Não, é você prestar atenção em todas as texturas dos alimentos, no sabor que esses alimentos têm. Por exemplo, saber que aquela alface às vezes está crocante ou não. Eu falo por experiência própria, que antes mesmo de prestar mais atenção, né, de ter mais essa vibe, digamos assim, eu comia muito rápido. Eu tenho um hábito de comer mais rápido. E a partir do momento que eu comecei a comer mais devagar, eu também consigo prestar mais atenção na minha saciedade e realmente se torna muito mais prazeroso a alimentação. Então é essa atenção, é prestar atenção no momento da alimentação, não ficar viajando mesmo desde a origem dos alimentos, não que isso não seja prazeroso também, né, mas prestar atenção, se dedicar ao momento daquela refeição. A hora que você for almoçar, por exemplo, não ficar pensando que você tem que pegar seu filho na escola, ou ir pra aula, ou tem que assistir um episódio de alguma série. É você estar ali presente no momento daquela refeição. Fantástico. Apesar de eu e Nanda sermos bem diferentes na parte da alimentação no jantar, né? A gente começa a jantar no início de uma série. Antes mesmo de começar a série, propriamente dita, a abertura, a gente já terminou de jantar já e vida que segue. Mas é um processo de alimentação. Eu me preocupo muito quando sou eu que tô cozinhando, a Nanda também, em deixar um prato bonito, ter tudo organizadinho. Eu me preocupo muito com o paladar, com... se eu botar aqui um curry, vai dar um toque diferente. Isso também é legal, porque olha pra você, quando você cozinha e você tem essa experiência de estar presente no momento da alimentação, te faz perceber sabores que você não conhecia. Às vezes as pessoas começam a conhecer temperos diferentes, então às vezes usava só o alho, a cebola e o sal. Aí às vezes já começa a ter um gosto por uma pimenta, por um orégano, um manjericão, e isso aumenta também variedade mesmo, né, de opções que você vai ter para temperar a sua comida, vai melhorar o sabor da sua comida, e você vai ter mais prazer em cozinhar e em comer essa comida. Vira uma arte. E quando Exatamente. Você cozinha junto, né? Quando eu conheci a Nanda, ela era uma expert na cozinha, né, amor? Sabia fazer comida. E isso mudou. Em 11 anos mudou. Ensinei um monte de coisa. E quando você cozinha junto, se torna um hábito, se torna um momento de convivência. É uma troca de experiência mesmo, né? Então, às vezes uma pessoa faz uma carne sempre do mesmo jeito, vê uma pessoa fazer de outro jeito, usar outros temperos e fala, nossa, mas não é que essa carne ficou boa, vou fazer assim também. Então, é uma troca de experiências. Cozinhar, a gente sempre fala nessa cena, que cozinhar também é amor. Cozinha é amor. Então, e tem muito poder, né? Porque na comida você pode pôr ódio, você pode pôr amor, você pode pôr ternura. Então, o dia que você faz uma comida que você tá estressado, ela não fica legal. Vide Felipe. Me manda cozinhar estressado, não, que... Não, e o dia que você tá tranquilo, tudo funciona bem. E é sensacional passar isso, né? O seu bem-estar pra alimentação e poder fornecer isso pra outras pessoas também. E aí, doutora? O que tá achando do papo? Faça suas colocações. Tá tão caladinha hoje? Pensando aqui, minha culpa, assim, né? Tipo, eu sempre como em 5 minutos. Tem vezes que você come em 2. Mas é porque, assim, eu sempre penso que dá pra aproveitar o tempo do almoço, que às vezes o paciente precisa ser atendido na hora do almoço, do trabalho. Então, eu nunca faço horário de almoço. Eu falo que é principalmente mulher, né? Onde tem que tirar tempo é sempre na hora do almoço. Eu vou na hora do almoço, vou fazer minha sobrancelha, eu vou fazer minha unha, vou levar as crianças na escola. E a gente só vai tirando o tempo do almoço. Aí vai ver, às vezes nem dá tempo de comer nada. É um mal da sociedade atual, né? Tá sempre na correria. Mas pelo menos o meu relógio interno funciona direitinho. Bem. De 3 em 3 horas, meu estômago ronca, eu começo a ficar mal-humorada. Tem hora que, assim, Felipe pergunta, você tá com fome?
Aí eu viro e falo assim, não. Aí acho que é porque eu paro pra prestar atenção na fome. Será que eu tô com fome? Será que eu não tô? Vejo a hora, se já tá na hora de comer, né? Assim, já tem um tempo que eu comi e tal. Aí daí 5 minutos eu já tô morrendo de fome. Você já está faminta, né? E é esse nível que a gente evita chegar. Que quando você está no nível faminto mesmo, aquele nível que você já está estressada com todos, aí esse nível faz com que a pessoa coma demais, extrapola a percepção desse sinal de saciedade. Então a gente sempre aconselha assim, já se começou a sentir aqueles sinais fisiológicos que eu comentei aqui, uma desatação, uma dorzinha de cabeça, já come alguma coisinha. Porque ficar tanto tempo sem se alimentar também proporciona isso. De chegar na refeição já comendo muito. Porque você está faminto, né? A tendência é aquela essa. velha história da pessoa. Só tomei café da manhã, porque de noite eu vou na churrascaria. É isso mesmo. Isso. Tem muitos pacientes que falam assim, eu não como porque eu não sinto fome. Realmente tem pessoas que essa fome, né, essa percepção de fome, ela demora mais pra chegar. Então assim, a gente fala, né, todo mundo pergunta, é certo comer de 3 em 3 horas? Não vai ser sempre, né? Você tem que saber quando você está com fome ou não. Então eu posso dar fome em 2 horas, ou então em 4. Mas é muito raro uma pessoa, né, fisiologicamente falando, não sentir fome após 5 horas a última refeição. Então, assim, às vezes é falta de parar para realmente para pensar e falar, será que eu estou com fome agora? Porque às vezes na correria ali você realmente não tá percebendo os sinais que seu corpo tá te mandando. Mas aí você para, né, Fernanda, 5 minutinhos e fala assim, não, eu já estou com fome. Então, assim, é importante a gente não virar escravo do relógio para se alimentar, mas estar sempre atento no tempo que você fez a última refeição para você prestar atenção se você está com fome ou não, para perceber os sinais que o seu corpo te manda. E normalmente, igual você falou, que sempre de 3 horas você sente fome. Pode ser que o organismo também vai acostumando. Eu também, de 3 em 3 horas é o meu limite ali para comer. Mas também está muito relacionado com a sua última refeição. Então, por exemplo, se a sua última refeição foi só uma fruta, pode ser que você fique com fome só depois de 2 horas, não necessariamente 3. Mas se a sua última refeição foi o almoço, né? Que teve arroz, a carne, o feijão, então pode ser que você vai sentir fome daqui 4 horas, né? Então tudo também depende da sua última refeição, para você começar a ter essa percepção, esses sinais da fome. E é aí que as dietas restritivas estragam, né, digamos assim, o ser humano, porque aí se fala de 3 em 3 horas, mas você tá com fome com 2, quando der a 3ª hora, que for a hora que você comer, você vai estar faminto. E aí às vezes você vai comer em exagero, e aí vai gerar uma culpa depois desse comer exagerado, e aí vai gerar depois uma restrição. Então por isso que a gente sempre prega para respeitar as regras internas e não as externas, né? Pra gente tá sempre tentando se reconectar com o nosso corpo, porque a gente bebê, a gente sabe quando a gente tá com fome, quando a gente tá saciado, e a gente vai perdendo isso ao longo da vida. Então a gente tem que mesmo que se reconectar com o nosso corpo, meio que voltar a ser criança, digamos assim. Você falou de voltar a ser criança, mas tinha que ser voltar a ser bebê, né? Eu, quando era criança, eu ficava com a ajudante lá na cozinha, de manhã, né? Tipo, fazia as coisinhas que eu tinha que fazer e tal. Aí, do café da manhã até o almoço, eu comia a manhã inteira. Eu ficava andando atrás da ajudante, aí ela limpava uma coisa, aí abria a geladeira, eu pegava uma coisa. Então, ficava lambiscando a manhã inteira. É verdade, voltar a ser bebê, né? Porque o bebê, sim, ele sabe quando ele tá com fome e quando ele tá saciado. Tem muito disso de criança, pra ser saudável, né? Digamos assim, tem que ser gordinha, né? A criança gordinha, fofinha, digamos assim, ela é muito super valorizada, né? E o que nem sempre funciona bem assim. Não, só para complementar a questão de criança não poder levantar da mesa se ela não comer tudo que está no prato. Isso também diz respeito a essa questão de saciedade, porque às vezes ela já está satisfeita, mas a mãe, o pai, obriga a comer. Então já tem tudo isso, né, que é trazido da infância. E isso influencia muito, porque as questões que são feitas ali na infância influenciam muito a alimentação atual dos adultos. O que a gente mais vê em consultório é esses traumas, digamos assim, de infância influenciando a alimentação do adulto, né, na vida atual, digamos assim. Às vezes um alimento que o pai fazia comer forçado, hoje não come em hipótese alguma, porque lembra aquela coisa traumática mesmo do momento da refeição. Muitas pessoas também que às vezes restringem uma alimentação porque na infância era uma compulsão, né? O pai fazia comer compulsivamente.
Então, tudo assim, a alimentação, ela acompanha a gente desde quando a gente está dentro do útero, né? Dentro da barriga da mãe, a gente já está se alimentando. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado. Eu só fico, assim, com uma dúvida, porque muitos pacientes não têm, assim, noção nenhuma de alimentos mais saudáveis, de quantidade de alimentos. Às vezes comem o que o pai comia, ou da forma que a família tem costume de comer, ou que os colegas de trabalho têm costume de comer, só que sem levar em consideração o biotipo, né, a real fome, ou então come 1-2 vezes no dia só e aí acaba comendo uma montanha de uma vez e acaba ficando nesses trabalhos de hoje em dia que são trabalhos mais parados. Então, assim, dificilmente um trabalhador braçal vai conseguir comer pouco, isso realmente, mas tem alguns que comem pouco e mesmo assim não emagrecem. Então, assim, tem que saber também o metabolismo da pessoa, né? Assim, como que é o metabolismo e o biotipo. Mas tem gente que fica comendo eternamente muito, às vezes já diminuiu a quantidade de trabalho braçal, já diminuiu a quantidade de esporte que faz e continua comendo muito por costume, por hábito mesmo. E aí, assim, acaba que você tem que orientar uma quantidade ideal também para o corpo daquela pessoa, porque senão ele vai só ganhando peso. Então, assim, tem hora que tem que restringir um pouco, mas não restritiva no sentido de menos calorias do que ele precisa, mas no sentido de menos calorias do que ele está ingerindo. É assim, mas em consultório, né, a gente trabalha muito, a gente tem diversas atividades para ajudar o paciente a perceber essa fome e a saciedade. Então, assim, o nosso sonho é não trabalhar com plano alimentar, né, dar orientações e fazer educação nutricional e a pessoa ouvir os sinais de fome e saciedade, mas por enquanto a gente ainda está trabalhando com planejamento alimentar, mas a gente preza sempre, fazendo sempre essas atividades de percepção de fome e saciedade. Então a gente faz atividades em consultório, pede para que esses pacientes façam essas atividades em casa, para eles começarem a se reconectar com o corpo, né? E futuramente não precisar de um plano de restrição de calorias e comer o que realmente ele está necessitando. Mas concordo que, assim, em alguns momentos, né, em alguns pacientes, eles precisam, sim, de um guia, digamos assim, né? Olha, que tal você, às vezes, comer tanto de arroz no almoço e percebendo a sua fome e a sua saciedade? E, às vezes, a gente vai aumentando ou diminuindo essa quantidade. Ou, às vezes, faz assim, ó, o ideal é você comer pelo menos umas 5 vezes por dia. Isso. Né? E é só que os horários você que vai guiando, de acordo com da sua rotina, de acordo com a sua fome. Sempre realizando essa educação nutricional também, passando para ele a importância de consumir 3 a 4 porções de frutas, as hortaliças ali na hora do almoço, do jantar, diminuir os ultraprocessados, né? Porque o guia alimentar para a população brasileira, ele nos incentiva isso e a gente segue ele. E aí a gente também, junto com essas atividades, para fazer o paciente perceber esses sinais de fome, saciedade, comer emocional, e também essa educação nutricional para mostrar, para incentivar esses alimentos mais nutritivos, né? Porque a gente acredita que todo alimento ele é bem-vindo em uma alimentação, mas o corpo ele também precisa desse alimento mais nutritivo. Então a gente incentiva esse tipo de alimento, fazendo também essa educação nutricional, incentivando ali diariamente a presença desses alimentos. Eu ia perguntar de onde que veio essa história do come tudo senão não levanta da mesa. É porque a gente começou a falar do histórico, né? Eu fui lembrando de como eram os pais antigamente, provavelmente são até hoje, porque eles foram, os pais de hoje cresceram escutando isso. Come tudo e não levanta da mesa. Não gera uma certa, um mau contato com a comida, onde tipo, cara, eu não gosto desse jiló aqui, ou eu não gosto dessa batata do jeito que a minha mãe faz e eu sou obrigado a comer esse negócio. Vocês dentro da nutrição já leram alguma coisa sobre isso? A menina que mora comigo tem essa experiência. Ela não come beterraba de jeito nenhum. Não gosta nem de ver beterraba porque o pai obrigava ela a comer beterraba quando ela era criança. E ela detestava que sujava o arroz. Então o arroz ficava vermelhinho e ela não come beterraba até hoje. Então assim, eu faço às vezes beterraba em casa, ela não come. Por esse trauma
E enquanto ela não comia o arroz sujo de beterraba, o pai também não deixava levantar da mesa. Então isso gera, assim, um mau contato, gera um trauma na criança que pode perdurar para a vida toda, assim como ela já tá com 24 anos e ainda não come beterraba porque não gosta do arroz sujo com beterraba. E ela é consciente disso, né? Ela é consciente disso, ela consegue identificar. Então, enquanto não comer tudo, não levanta da mesa, também pode gerar esse mesmo trauma na vida adulta. É muito mesmo de tradição mesmo, né? Dos pais passar aquilo pros filhos, os filhos crescem, passam isso pros seus filhos. Então é muito tradição mesmo. Não pode deixar comida no prato, porque é um desperdício, né? Tem toda essa questão. Mas a gente sabe que isso influencia negativamente ali, porque já está na formação do comportamento alimentar da criança. Então, essa pressão de ter que comer sem querer, essa pressão às vezes também em cima dos alimentos mais nutritivos, tem que comer isso daqui, a criança não quer e já traumatiza com aquilo para poder comer isso futuramente, né? Por exemplo, uma salada mesmo. E a questão também de recompensas, né? Que os pais também sempre falam, você vai comer a salada, depois você vai ter o doce. Então a pessoa, ela vai crescer com aquilo, eu vou comer, então todo dia eu vou comer a salada, eu vou ter o doce depois do almoço. Então também tem essa questão, tem que deixar a criança, tem que ser mais natural, não colocar pressão ali no momento da refeição. Tanto forçando a comer um alimento, quanto essas recompensas, que isso também influencia negativamente na formação dos hábitos alimentares da criança. Acaba que essa recompensa vai fazer criar o vilão e o mocinho. A salada vai ser o vilão e o doce é o mocinho, né? Então, eu tenho que comer o que é ruim para eu ganhar o que é gostoso. E aí, às vezes, as pessoas falam, né? Mas é gordo porque só come doce. E aí, às vezes, isso tá lá na infância da pessoa, né? A obesidade, ela não vai ser só isso de comer menos e fazer atividade física. Às vezes, esse trauma dela nunca ter podido comer o doce, ou então hoje ela ter muito mais acesso ao doce, faz com que ela consuma muito mais o doce, mas não por vontade, às vezes por um trauma de infância, uma recompensa, um aconchego, um carinho que ela sente naquele doce. Então, a ingestão alimentar, ela é muito influenciada por toda a nossa vida, né? Não só pela fome também, né? A gente tem muita emoção no comer. E invertendo agora também, né? Os pais também têm muita emoção na hora que os filhos estão comendo, né? Meu filho não come de tudo. O filho aquele seu amiguinho come de tudo. Se der pedra pra ele comer, ele come também. Por que você não come essa folhinha verde? Como que deveria ser, então, talvez, esse relacionamento dos pais nesse processo de alimentação? Então, outra coisa importante nesse processo de alimentação da criança é o exemplo dos pais. Pode perceber, muitos dos pais que questionam, o seu filho come uma fruta, o meu não come, mas aí pergunta pra ele se ele está comendo a fruta. Talvez ele também não dá o exemplo, não disponibiliza a fruta pra criança comer, porque a criança não vai lá no supermercado comprar a fruta, né? Nem o doce. Nem o doce. Então, tudo é questão dos pais mesmo ensinarem e dar o exemplo. Isso é fundamental. Mesmo que a criança possa recusar um alimento hoje, por exemplo, a gente estava falando da beterraba, oferece a beterraba para a criança hoje. Ela fala, não quero. Beleza, deixa ela sem comer a beterraba. Aí, passa 2 dias, você oferece a beterraba de novo. Feita de uma outra forma, né? De uma outra forma, né? Às vezes separado, para não sujar o arroz. Isso. Oferece uma outra preparação com aquele vegetal. E aí, talvez, dessa forma, ela vai aceitar. Tem que incentivar o consumo, mas sem pressão. Não quer comer hoje? Oferece no outro dia, não desiste daquele alimento. Mas também não vai dar uma recompensa. E sem recompensa. E nem um substituto de refeição, né? Porque, por exemplo, tem uma filhada nossa que a mãe dela vira e fala assim, ela não come comida. Aí a gente já percebeu 2 coisas. Uma é que ela não come a comida porque ela deixa ela ficar tomando leite, suco e comendo biscoito o dia inteiro. Né, assim, qualquer hora, porque não é comida, né? Sempre que tá com fome. Sempre que tá com fome, vai no biscoito, no suco, no leite, e não também, oferecer outra coisa, ou não, então vamos almoçar, vamos antecipar um pouquinho o almoço, não. E também porque ela demora muito pra comer, que até talvez seria o certo, mas acho que ela demora até um pouco mais. Mas às vezes acha que a criança tá enrolando, né, e tudo, mas se você ficar ali com ela, os 40 minutos que ela demora pra almoçar, ela come tudo, ou come até ficar satisfeita. Mas se você falar, não, você tem que comer em 10 minutos, ela não vai comer mesmo.
Tem um livro muito bom que chama O Peso das Dietas, da Sophie Derham. Eu recomendo leitura para todo mundo. Ela fala muito sobre isso. Ela é francesa e veio para o Brasil e criou os filhos, assim, com isso de eles podem comer de tudo. Então tem o dia que eles querem comer batata frita, eles vão comer batata frita, assim como tem um dia que eles não querem almoçar e ela deixa eles não almoçarem. Porque criança realmente é assim. Tem o dia que eles vão querer e tem o dia que eles não vão querer. O importante é a gente não criar esse terrorismo todo, né? Então você tem que comer ou então você não vai comer isso agora. É a gente saber quando eles realmente não estão fazendo momo, né? Porque criança tem muito disso, porque a criança entende, a gente acha que não, mas eles entendem quando a gente tá... Quando a gente faz as vontades deles, né? Então, assim, a gente também tem que saber pôr limites, mas eles têm as vontades, assim como a gente, e a gente tem que saber respeitar isso também. A criança tenta negociar com os pais, né? Tipo assim, não, mas eu não quero isso e tal. E quando o pai cede de uma forma... A criança eu acho que percebe também, né? Não, ele cedeu ali porque ele tá com pressa. Então sempre que ele tiver com pressa, eu vou fazer essa mãe aqui e vou ganhar um sorvetinho depois do almoço. Criança é bem mais esperta do que a gente imagina. Porque se a gente deixar assim natural também, a criança vai ver, ó, o dia que eu não almocei, eu fiquei com fome na escola. Então eu vou almoçar pra não ficar com fome antes da hora do intervalo. E tem muita criança também que às vezes faz assim, não almoça, dali meia hora depois do almoço, quer alguma outra coisa, um bolo, por exemplo, e o pai dá. Então talvez nessa meia hora depois que ela diz que tá com fome, por que não oferecer o almoço? Né? Sem terrorismo, lógico, não falando, você tem que comer o arroz com feijão. Assim, ó, tem isso aqui pra comer, se você quiser. Os momentos de oferecer, tem cada hora é a hora de comer alguma coisa, né? Não é toda hora que você quer um arroz com feijão, assim como não é toda hora que você vai querer um doce. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E fica aqui aquela pergunta que muitas pessoas sempre fazem nos consultórios ou que tem aquela vergonha de fazer, então eu faço. Eu posso comer chocolate? Pode comer, Felipe. Muito bom. Sem neura, sem culpa. O chocolate, assim como todo alimento, ele é bem-vindo numa alimentação desde que você priorize a sua vontade e também você saiba se comportar diante dele. Então, sem excesso, realmente saboreando, comendo com atenção, o chocolate é bem-vindo. Aí, muito bom, ouviu, né, amor? Aquela barrinha de chocolate, comeremos hoje à noite. Lembrando também que se você escolhe um chocolate de melhor qualidade, né, com um pouco mais de cacau, também é mais bem-vindo ainda, porque aí ele vai ter um pouco mais de antioxidante, então vai ajudar aí na sua saúde. Mas se você gosta do chocolate por açúcar, né, de vez em quando, também não vai te fazer mal nenhum. Muito bom. Acho que a gente conseguiu absorver muito conhecimento gentil sobre a nossa alimentação, sobre o nosso passado, sobre o nosso futuro, sobre o nosso presente. E você, minha musa da podosfera? O que deixa de mensagem para os nossos queridos ouvintes? Todo mundo tem alguma coisa para poder melhorar na alimentação e na visão que tem dos alimentos também, né? Então, acho que dá para todo mundo manter a mente aberta aí, que sempre tem como se alimentar da melhor forma, de uma forma melhor do que a atual, né? Com certeza. Eu queria agradecer de novo a Açucena, a Fabíola, por esse papo tão gentil, tão construtivo. E a minha mensagem é aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, iniciativasaudável.com, no Instagram, no Facebook, entrem no nosso site, escutem os outros episódios dos podcasts, muitos novos estão vindo. E lembre sempre, você também pode ser saudável.